Oi gente, tudo bem com vocês? Então, estamos começando aqui mais um episódio de Café com Holder, onde eu respondo as perguntas de vocês enquanto tomo um cafezinho aqui, que vocês me deixaram lá no Instagram. Então, se você ainda não me segue lá, me siga lá também, @fabio.holder, posto conteúdos diários lá sobre investimentos. Então vamos embora aqui para a primeira pergunta. Com o coronavírus disseminando pelo Brasil, a probabilidade é de uma crise pior que a de 2008? Bom, Guilherme, o grande risco do coronavírus, de toda essa questão que a gente está vendo do coronavírus, é que a gente tem uma imprevisibilidade muito maior sobre os resultados futuros das empresas e das economias, não puramente pelo coronavírus. A grande questão são as quarentenas que os países estão fazendo, tanto a China quanto a Itália, quanto alguns países da Europa já estão começando a obrigar as pessoas a fazerem quarentena. No momento que eu gravo esse vídeo aqui no Brasil também já tem alguns pedidos de quarentena, proibindo eventos com muita gente aglomerada. Então, assim, é essa questão que vai impactar as empresas, e principalmente as empresas que são mais alavancadas, as empresas que têm dívida maior, que precisam ter um giro de caixa muito grande para conseguir honrar com seus compromissos de curto prazo. Então, você imagina lá na Itália uma quarentena gigantesca praticamente no país inteiro, ninguém indo para a escola, ninguém podendo sair na rua. Imagina como que fica o pequeno comerciante por lá, né? O cara que tem um restaurante familiar, ele precisa pagar salário de funcionário, ele precisa pagar a dívida que ele pegou, ele precisa pagar o aluguel, por exemplo. Então, ele não ter clientes no curto prazo, se você pega um empresário pequeno, médio ou grande que precise ter um giro muito grande constante para conseguir manter suas operações rodando, que não tem aquela gordura de caixa, aquela tranquilidade para passar por um período de receita muito menor, a gente vê que existe um risco de falência evidente para esse tipo de empresário, para esse tipo de empresa. Só que o problema não são só eles quebrarem, são eles quebrarem e quebrarem junto os bancos que emprestaram dinheiro para eles. E os bancos, muitas vezes, podem estar com a dívida que eles emprestaram, como podem também ter vendido essas dívidas para terceiros, através de securitização, que a gente chama, né? Que foi mais ou menos o que aconteceu lá em 2008. Em 2008, os bancos emprestavam dinheiro para as pessoas comprarem casas, em vez de ficarem com aquele empréstimo, eles pegavam, empacotavam e vendiam no mercado. Então, isso na verdade é uma prática comum, né? Os bancos, de uma forma geral, fazem isso. Os próprios fundos imobiliários de recebíveis é uma estruturação desse tipo, né? Uma securitizadora empresta dinheiro para uma determinada entidade que esteja precisando de dinheiro, com algumas garantias, e isso é vendido para o mercado, vai para dentro dos fundos imobiliários, vai para dentro de um monte de lugar. E não só os fundos imobiliários, isso é uma estruturação de crédito básica e o mercado inteiro do Brasil e no mundo, tanto o mercado imobiliário quanto o mercado de empresas. Você pode comprar um fundo de crédito, por exemplo, que vai ter um monte de crédito de empresa lá dentro. É uma forma de investimento, é uma forma de estruturação. Então, a gente não sabe quais vão ser as consequências reais e o impacto no mercado de crédito e no mercado de equity, né, que é o mercado de renda variável. A gente não sabe qual vai ser o impacto real disso, de uma forte puxada no freio de mão da economia de uma forma geral por causa das quarentenas. E o que isso pode virar, porque se você começa a ter alguns bancos pequenos quebrando, ou você começa a ter os bancos grandes comprando os bancos pequenos para tentar absorver isso, o governo tentando ajudar. Então, assim, a gente pode ter alguns desdobramentos grandes, como a gente também pode não ter desdobramento nenhum relevante e isso ser uma coisa bem passageira, e daqui a um ano já tá tudo certo, segue o barco. Então a gente tá num período que existe uma incerteza muito grande sobre o que vai acontecer no futuro, e incerteza é risco, né? Risco não é necessariamente alguma coisa ruim. É importante a gente entender que risco é exatamente incerteza sobre um resultado futuro. Então, quanto maior a incerteza futura, maior é a nossa possibilidade de ganho e maior é a nossa possibilidade de perda. A gente tem um espectro maior de resultados futuros quando a gente tem um cenário novo como esse que a gente está vivendo, tanto para o bem quanto para o mal. E o risco não necessariamente é algo ruim. Então é importante desde o começo você tentar dimensionar o risco da sua carteira de acordo com seus objetivos, de acordo com o seu perfil de risco. Então pare para refletir, a minha grande dica para vocês em relação a isso é pare para refletir se o tanto que você tem de renda variável é isso mesmo que você quer ter, se você está suscetível a ver esse tipo de oscilação, que apesar de não ser normal, a última vez que a gente viu a volatilidade tão alta na bolsa aqui do Brasil e do mundo, né, foi durante a crise do subprime em 2008, então faz parte da regra do jogo ter períodos de oscilações muito bruscas, tanto para cima quanto para baixo, como esse que a gente está vivendo. Então faz parte do jogo, não é normal, mas é natural, né? Tá dentro das regras. Não é como se você tivesse entrado para jogar futebol e de repente o atacante pegasse a bola com a mão e fizesse o gol.
você deveria saber a princípio que a bolsa oscila e ela pode cair de forma drástica durante curtos espaços de tempo. Por isso que é importante você sempre investir na renda variável, possivelmente sem prazo, para você acumular patrimônio, da mesma forma como você investiria num imóvel. Você compra um imóvel porque no longo prazo esse imóvel vai tender a valorizar e você vai receber a renda passiva daquele aluguel. É a mesma coisa com as empresas. Você vai investir na empresa por longo prazo para ganhar tanto com o ganho do crescimento da empresa que se reflete nas cotações, quanto com os dividendos que são distribuídos, que no final do dia são função do lucro da empresa, né? O dividendo e o crescimento das ações é sempre função do lucro, então sem lucro a empresa não vai para lugar nenhum, e a partir do momento que o lucro é colocado em jogo, não se a empresa vai ter um lucro muito menor ou se ela vai quebrar, mas simplesmente uma incerteza maior sobre os resultados futuros da empresa, por causa de uma questão como essa que a gente está vivendo do coronavírus, faz com que a gente tenha uma incerteza maior e isso seja precificado nos ativos. É basicamente isso. Próxima pergunta aqui do Dado Krunitz. Se tivesse posição em IRB, o que faria? Bom, se eu tivesse posição em IRB, a primeira coisa que eu faria era não fazer nada. Porque quando a gente investe por longo prazo, o primeiro ponto é o seguinte, você deveria ter, a princípio, uma carteira bem diversificada em quantidade de ativos, ao ponto de que se o IRB quebrar não vai ser nenhum problema para você. Eu bato bastante essa tecla aqui no canal, do tanto que a diversificação é importante. Eu sempre falo para vocês que eu tenho mais de 60 ativos por causa disso, porque a gente não pode confiar. Quando a gente fala em investir por longo prazo, pessoal, quando a gente fala em montar uma carteira para bolsa, a gente não pode confiar o nosso futuro, a nossa construção patrimonial de uma vida, né? Você passa a sua vida inteira trabalhando e juntando, nenhuma empresa é boa o suficiente para você confiar 100% o seu capital, no sentido de que você não vai ter uma posição relevante em nenhuma empresa da sua carteira, né? Isso é gestão de risco. Você não vai ter uma posição de que se a Ambev quebrar vai destruir seu patrimônio, ou se o IRB quebrar vai destruir seu patrimônio, ou se o Itaú quebrar vai destruir seu patrimônio. Não, você vai ter uma perda, mas essa perda vai ser marginal. Então o primeiro ponto é esse, você não deveria ter uma alocação grande em IRB. E considerando isso, você não tem uma alocação grande em IRB, o que eu faria? Eu não faria nada, porque juntou toda a tempestade perfeita na empresa. A carta da esquadra reportando que os resultados recorrentes da empresa talvez não sejam exatamente os que estão sendo reportados pela empresa, apesar da empresa estar reportando tudo dentro das práticas contábeis. Existem algumas questões dentro do resultado que exigem um pouco de subjetividade, principalmente em relação aos ressarcidos. Então tem essa questão toda da esquadra, logo depois o conselho de administração da empresa respondeu, né? A gente teve o presidente renunciando, aí a empresa soltou comunicado falando que o presidente não ia renunciar, no outro dia soltou comunicado falando que ia renunciar, então trocou o presidente. Então assim, juntou a tempestade perfeita na empresa, a questão do Warren Buffett, da Berkshire, tá comprando, não tá comprando, também ficou, ainda não é uma questão que tá fechada, pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo, e ainda juntou o coronavírus. Então assim, a melhor coisa que tem a se fazer nesse momento de bolsa é não fazer nada. Não é tirar dinheiro da renda fixa para comprar renda variável, porque quem tá fazendo isso desde os 105 mil pontos da primeira queda que a bolsa teve, tá comprando até agora e deve estar desesperado, porque tá tirando a renda fixa e vendo cada vez a renda variável cair mais. Então, siga o seu plano, compre todos os meses o ativo que tá mais para trás da porcentagem que você definiu como objetivo para ele e siga na sua rota rumo à independência financeira. E no caso do IRB, especificamente o que eu faria se eu tivesse, eu não tenho posição IRB, mas se eu tivesse, eu não faria nada. No máximo, eu poderia pensar em deixar em quarentena, né, até essa situação nebulosa passar, ou seja, não iria realizar mais nenhum aporte, mas também não iria vender, deixaria parado ali na minha carteira e conforme as coisas fossem se desenrolando, eu decidiria se eu continuaria aportando ou se eu tiraria ela da minha carteira. A renda variável é muito importante a gente saber que o ser humano emocionalmente é muito ruim para tomar decisões na bolsa. Então nesses momentos de emoção muito forte, você provavelmente vai tomar uma decisão péssima nos seus investimentos. Então tome a decisão com calma, depois que as coisas estiverem menos escuras, né, as coisas estiverem mais claras. Toda empresa também é muito importante, eu trago isso para mim pessoalmente, que é toda vez que eu vou começar a investir numa empresa, eu começo investindo devagar nela e eu deixo a empresa me dizer se eu vou continuar sócio ou não. Não tem nenhuma pressa. Então, por exemplo, eu montei a posição em Tesla, fui montando, comprando uma ação por vez, a ação tava $200, comprei uma ação, 2 ações, 3 ações, 4 ações, 5 ações, 6 ações, fui comprando e a ação subiu lá, bateu quase $1.000, agora já tá perto dos $500, subiu de forma muito abrupta, mas eu deixo a empresa me dizer. A mesma coisa eu fiz com XP eu coloquei lá $1.500 de investimento para deixar
para ver se, conforme os resultados forem saindo, eu vou continuar sócio da empresa ou não. Então, os movimentos na bolsa, eles têm que ser muito devagar, pequenos e lentos e progressivos. Nunca porrada, vou entrar de uma vez e sair de uma vez. Isso é péssimo. Provavelmente você vai destruir seu patrimônio se você ficar entrando e saindo de forma muito agressiva. Então, faça isso. Toda empresa nova da sua carteira, entre pequenininho e vá aumentando a posição aos poucos. E uma empresa que você quer tirar da sua carteira, você deixa ela na porcentagem que ela tá e aos poucos vai saindo. Deixa a empresa dizer se é para você continuar ou não. Não aperte o botão de uma vez ou sair de uma vez e sair da empresa, porque provavelmente você pode até tomar uma decisão boa nesse sentido, dependendo para onde a empresa vá, mas provavelmente a sua decisão vai ser pro lado ruim, porque você vai ter tomado por uma questão emocional.